Olá, seja bem-vindo ao canal Psiquiatria Caruaru. Eu sou Pedro Azeredo. Hoje vamos falar sobre um dos temas mais importantes da saúde mental moderna, os tipos de transtornos de ansiedade. Você vai entender o que é a ansiedade normal e quando ela se transforma em um transtorno que precisa de atenção. Ao longo deste vídeo, vamos falar sobre os principais tipos, como reconhecer os sintomas, quando procurar ajuda e as possibilidades de tratamento. Vamos juntos! Ansiedade é uma emoção natural e saudável. Ela aparece em situações de alerta, risco ou expectativa. É o que sentimos antes de uma prova, uma entrevista ou uma decisão importante. Nesse contexto, a ansiedade ajuda a nos preparar para agir. Mas o problema começa quando a ansiedade aparece fora de contexto, ou quando é tão intensa e frequente que causa sofrimento e prejuízo no funcionamento da vida. É nesse ponto que estamos diante de um transtorno de ansiedade. Os transtornos de ansiedade incluem vários quadros clínicos diferentes. Entre os mais comuns, temos transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, fobia social, fobias específicas, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático e até mesmo ansiedade mista com sintomas depressivos. Cada um deles tem características próprias, mas todos têm em comum um estado de medo ou preocupação excessiva, desproporcional e persistente. O transtorno de ansiedade generalizada é marcado por uma preocupação constante e excessiva com múltiplas áreas da vida. A pessoa se preocupa com a saúde, com o futuro, com a família, com finanças, com coisas pequenas do dia a dia. Mesmo quando tudo está bem, ela sente que algo pode dar errado a qualquer momento. Essa preocupação vem acompanhada de sintomas como tensão muscular, cansaço, irritabilidade, insônia, dificuldade de concentração. O transtorno de ansiedade generalizada costuma se instalar de forma gradual e pode durar anos se não for tratado. O transtorno de pânico é caracterizado por crises súbitas de ansiedade intensa. Durante a crise, a pessoa sente taquicardia, falta de ar, tontura, sensação de desmaio ou morte iminente. Muitas vezes ela vai ao pronto-socorro achando que está infartando. E mesmo entre as crises, vive com medo de ter uma nova crise, o que gera um ciclo de ansiedade constante. Esse medo se chama ansiedade antecipatória. A fobia social é um tipo específico de ansiedade voltada para situações de interação com outras pessoas. A pessoa sente medo de ser julgada, de parecer ridícula, de ser rejeitada. Fica nervosa ao falar em público, fazer apresentações, conversar com estranhos, comer em público ou até atender o telefone. Esse medo é tão intenso que a pessoa começa a evitar essas situações. E isso pode trazer prejuízos acadêmicos, profissionais e sociais. As fobias específicas são medos desproporcionais a objetos ou situações específicas. Podem incluir medo de avião, de altura, de sangue, de agulhas, de tempestades, de animais. Mesmo sabendo que o medo é irracional, a pessoa não consegue controlar a reação. O simples pensamento na situação fóbica já causa ansiedade, e muitas vezes a pessoa começa a mudar sua rotina para evitar o contato com o que teme. O transtorno de estresse pós-traumático surge após a vivência de um trauma. Pode ser um acidente, uma violência, um abuso, um desastre natural ou qualquer situação que gere sensação de ameaça à vida. A pessoa passa a reviver o trauma em forma de flashbacks, pesadelos ou pensamentos intrusivos. Evita lugares, pessoas ou situações que lembrem o trauma. Fica em estado de alerta constante, com dificuldade de relaxar, dormir ou se concentrar. O transtorno de estresse pós-traumático é muito debilitante, mas tem tratamento. Algumas pessoas têm sintomas de ansiedade e depressão ao mesmo tempo. Chamamos isso de transtorno ansioso depressivo misto. Outras pessoas têm quadros que não preenchem todos os critérios de um transtorno, mas têm sintomas suficientes para causar sofrimento e limitação. É por isso que cada caso precisa ser avaliado de forma individual e não apenas com base em rótulos. Os transtornos de ansiedade podem afetar todas as áreas da vida, profissional, acadêmica, social, afetiva, familiar.
podem levar ao isolamento, ao afastamento do trabalho, ao abuso de álcool ou drogas, à automedicação, à depressão e até ao suicídio. Por isso, é fundamental reconhecer e tratar a ansiedade cedo. Quanto antes começamos o tratamento, maiores as chances de sucesso. O diagnóstico dos transtornos de ansiedade é feito por avaliação clínica. Não existe um exame laboratorial que confirme. O que importa é a escuta, o contexto, a frequência dos sintomas e o impacto na vida da pessoa. A avaliação é feita por quem atende em psiquiatria com experiência, critério e responsabilidade. E quando há dúvida, seguimos acompanhando e ajustando o plano terapêutico ao longo do tempo. O tratamento dos transtornos de ansiedade pode incluir psicoterapia, técnicas de respiração e relaxamento, atividade física regular, terapias complementares e, quando necessário, medicação. Os antidepressivos e ansiolíticos são seguros e eficazes quando bem indicados. Cada paciente precisa de um plano personalizado. Não existe tratamento igual para todo mundo. Se você se identificou com este conteúdo, saiba que ansiedade tem tratamento e você não precisa enfrentar isso sozinho. Hoje você pode agendar sua consulta presencial em Caruaru ou por vídeo de forma prática, sem precisar entrar em contato direto. Basta acessar o link que está na bio do meu Instagram, @pedroazeredo, e escolher o melhor horário para você. Se inscreva aqui no canal Psiquiatria Caruaru e compartilhe este vídeo com quem precisa entender melhor sua saúde mental. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!